E esta manhã propomos-nos quebrar mais um mito que se prende com o momento do parto. A questão é saber se a cesariana é de facto o melhor para a saúde do bebê, e para nos esclarecer está na edição da manhã o professor Luís Graça, obstetra. Sr. Professor, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença. Como está? Seja bem-vindo. É de facto assim, é melhor para a saúde do bebê ou estamos aqui a tratar de um mito? Estamos a tratar de um mito e de um mito sério. Porque a cesariana é uma intervenção que serve efetivamente para resolver problemas obstétricos e problemas do trabalho de parto e não para se tornar a via preferencial do nascimento da espécie humana. Note que neste momento, em todo o mundo ocidental, portanto, o mundo industrializado, a probabilidade de um bebê nascer por cesariana é 4 vezes superior do que era há 30 anos. Mas dá alguma explicação para esse facto? Há variedíssimas explicações, não é? Em primeiro lugar, o facto de as mulheres cada vez se reproduzirem menos. Portanto, há um maior número de mulheres que estão a ter o seu primeiro parto e consequentemente, um menor número daquelas que vão ter o terceiro, quarto, quinto, para que, de facto, facilita as coisas, não é? Em segundo lugar, digamos, a excessiva medicalização do parto, nomeadamente da indução do trabalho de parto, leva a, principalmente a mulheres que estão a ter o seu primeiro filho, que tenham uma probabilidade maior de ter uma cesariana se o parto for induzido. Depois há outros fatores sociais, como, por exemplo, a ideia de que a passagem pelo canal de parto é algo de traumático para o bebê, quando de facto não é. A passagem pelo canal de parto é um momento em que o bebê acelera muito rapidamente a sua própria maturidade. Portanto, não há sofrimento para a criança? Não, desde que, de facto, o bebê seja muito... Um dos mitos estará associado a esse momento de sofrimento para a criança. É evidente que não. Veja que um dos riscos grandes que existe nas cesarianas efetivas, isto é, aquelas que se fazem programadas antes do trabalho de parto, leva a que haja, mesmo em bebés de termo, uma maior probabilidade de terem dificuldades respiratórias a seguir ao nascimento. Portanto, veja que até aqui, assim, há um fator nitidamente negativo relativamente àquilo que seria o putativo benefício para o bebé. Portanto, vamos centrar as coisas como deve ser. A cesariana é uma intervenção indispensável para resolver os problemas que ocorrem durante o trabalho de parto ou aqueles problemas que existem mesmo antes do trabalho de parto. Problemas são esses? Em que casos é que deve ser feita uma cesariana? Antes do trabalho de parto, portanto, decidida, programada antes do trabalho de parto ou durante o trabalho de parto? As duas coisas. Durante o trabalho de parto, essencialmente, há dois fatores. Um fator é o bebê dar sinais de sofrimento, portanto, não estar, digamos, a aguentar, entre aspas, o trabalho de parto, e a segunda é haver um obstáculo à saída do bebê, quer seja pelo tamanho do bebê, quer seja pelas dimensões do canal de parto. Portanto, estas são duas indicações formais durante o trabalho de parto para se proceder uma cesariana. E são problemas que surgem na hora. Surgem na hora. Quanto vamos programar? Antes do trabalho de parto. Há uma quantidade de outras indicações, nomeadamente uma apresentação anómala do bebê. O bebê que não esteja a apresentar-se de cabeça para baixo, como é o habitual, a existência de uma placenta que esteja inserida no segmento inferior do útero e não no segmento superior. Enfim, depois há uma panóplia de indicações para que se faça uma cesariana. A mãe nunca pode pedir? Poder pedir pode. Veja que neste momento nós sabemos que na Austrália, por exemplo, 10% das cesarianas, portanto, 1 em cada 10 cesarianas é feita a pedido da mãe. Simplesmente, este pedido da mãe está, de facto, baseado no mito de que falou logo no início. É de que a cesariana será mais segura para o bebê, o que é verdadeiramente falso. E, portanto, enfim... Mas cá também há muitos pedidos. Nos hospitais públicos, obviamente, para que isso não se põe, apesar de haver, de vez em quando... Mas também, o doutor sabe melhor que eu, temos cada vez mais mães a terem os filhos nos hospitais privados em Portugal. É verdade, e por isso mesmo é que a taxa de cesarianas disparou para nos últimos anos, não é? Veja que nós, em 2008, em Portugal, tivemos uma taxa consolidada de cesarianas de 38,9%, portanto, quase a atingir os 40%, quando há 20 anos teríamos uma taxa à volta dos 15%. Portanto, existe nitidamente um disparar das cesarianas que não tem justificação clínica. Porque as cesarianas que têm justificação clínica, naturalmente, podem e devem ser feitas, e ser feitas no devido tempo. Agora, as que não têm justificação clínica é que, de facto, é um absurdo. Doutor, e cuidados a ter pós-intervenção na saúde da mulher? Sob o ponto de vista da cesariana em si, a cesariana é uma intervenção de baixo risco para a mãe em termos de mortalidade, como é evidente.
Em termos de morbilidade, isto é, a doença que pode surgir imediatamente a seguir a uma cesariana é 3 vezes superior à do parto vaginal. Basta dizer, por exemplo, o risco de ter uma infecção da ferida operatória, naturalmente que só existe na cesariana e que não existe no parto vaginal. A probabilidade de ter uma infecção intrauterina é maior na cesariana do que no parto vaginal. E por aí fora. Quer dizer, portanto, a morbilidade, a probabilidade de haver consequências negativas para a mãe por uma cesariana é 3 vezes superior ao do parto vaginal. E penso que isto é o suficiente para consolidar o que eu estou a dizer. Terá que ter alguns cuidados. Naturalmente que sim. Olha, E passam por onde esses cuidados? Os cuidados passam logo por um motivo, por um ponto. É que o internamento após uma cesariana é sempre maior do que o internamento após um parto vaginal. Pronto. Em segundo lugar, a intervenção é efetivamente uma intervenção cirúrgica de cirurgia abdominal, portanto, uma cirurgia com algum peso. Logicamente é preciso cuidados pós-operatórios específicos que não se têm que ter para um parto vaginal. E assim sucessivamente. Pois isto aqui é um seguimento de possíveis consequências. E naturalmente com o devido acompanhamento, médico, nenhum problema surgirá. Nenhum problema, não. Pelo menos é o que se espera. 3% das mulheres que têm uma cesariana têm uma complicação maior ou menor pós-cesariana, enquanto que apenas 1% das mulheres que têm um parto vaginal é que têm uma complicação. Sr. Doutor, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença e pelos seus conhecimentos nesta edição da manhã. Foi um gosto recebê-lo aqui.